estudos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sobre regimento interno. Sobre o competências do presidente do tribunal. Presidente do tribunal escrito entre os desembargadores. Então, no artigo 24, até o 25. Olha que loucura. Tem mais de 63 atribuições para esse cara. Ó, louco, meu. Quem vai lembrar de 63 atribuições? Bom, basicamente, na verdade, é muito fácil lembrar essas coisas, porque basicamente é só uma listinha de tudo que é básico fazer no tribunal, né? Daí também fala de coisas tipo de contratar, assinar as coisas de contratação, essas coisas, né? Vai. Primeira frasezinha de motivação. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei. Regimento interno. Cara, mais 60 atribuições. Caraca, que coisa horrível. Vamos ver aqui. Compasso, capítulo 3 das atribuições do presidente, 24. Tem tanta competência que eu tô achando uma loucura. Uma informação extra aqui, quando aparecem os regimentos internos presidentes e depois aparecem os vice-presidentes, normalmente os vice-presidentes só está escrito coisas tipo coisas que as atribuições do vice-presidente são as coisas que o presidente delegou para ele. Bom, voltando aqui, compete ao presidente do Tribunal Regional de São Paulo, quer dizer, isso aí, Tribunal Regional de São Paulo. Primeiro, compete ao presidente presidir as sessões do tribunal e propor e encaminhar as questões, registrar, apurar e votos, proclamar o resultado, né? Tribunais são votações. O presidente também profere voto nas arguições de inconstitucionalidade nas ações que importem cassação de registro, anulação geral das eleições, perda de diploma ou mandato eletivo, nos recursos administrativos interpostos contra as decisões proferidas pelo corregedor, nas demais hipóteses em que exige a presença de todos os membros e ainda nos julgamentos em que houver empate. Também compete ao presidente assinar as atas das sessões junto com o secretário da sessão. Também compete ao presidente assinar as resoluções com os demais membros. Também compete ao presidente convocar sessões extraordinárias. Compete ao presidente assinar a ata de atribuição e de distribuição do processo judicial. Você vê que praticamente ele está assinando várias coisas e convocar as coisas importantes? Convocar é praticamente fazer a palavra inicial, falar, ó, tá aqui, a gente tá fazendo reunião, tá? Bom, também compete ao presidente conhecer em grau de recurso das decisões administrativas do diretor-geral de secretaria. Também compete ao presidente exercer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Também compete ao presidente relatar as tomadas de contas da verba federal. Também compete ao presidente decidir pedido de suspensão de execução liminar da sentença de mandato de segurança na forma do artigo 15 da Lei 12.016. 12. Revogado. Compete ao presidente também despachar durante o recesso forense em processo de já distribuídos quando urgência o exigir. Também compete ao presidente praticar ad referendum. O que é ad referendum? Não sei. O tribunal de todos os atos necessários ao bom andamento da corte, submetendo a decisão à homologação pelo plenário na primeira sessão de julgamento que se realizar. Também compete ao presidente apresentar ao tribunal. Apresentar o que ao tribunal? Na última sessão ordinária, que anteceder o término do mandato, relatório de circunstanciado dos trabalhos efetuados em sua gestão. Também compete ao presidente expedir atos, ofícios e portarias. Expedir atos, ofícios e portarias sobre o quê? Para cumprimento das resoluções do tribunal. Também compete ao presidente executar e mandar
e também executar e mandar executar seus despachos de decisões. Mandar executar e executar despacho de decisões sobre o quê? Sobre, bem assim, expedir atos meramente executórios e de comunicação das decisões do tribunal. Tudo isso aí é sobre as decisões do tribunal. Também compete ao presidente dar posse. Dar posse a quem? Aos membros substitutos do tribunal e do diretor-geral também. Também compete ao presidente comunicar ao tribunal superior, o chefinho. Compete comunicar o quê? Compete comunicar o afastamento dos membros que estejam no exercício de cargos efetivos. Também compete ao presidente representar ao tribunal o quê? Na solenidade. Solenidades são atos que são bonitinhos, chiques, né? Tipo nomeação ou provimento de cargo, certo? Ou tipo reuniões com presidentes, governadores dos estados, sei lá. Vai. Bem como junto às autoridades constituídas ou órgãos federais, estaduais e municipais. Olha aqui, solenidades com os outros caras federais, estaduais ou outros municípios, né? Também compete ao presidente despachar os expedientes dirigidos ao tribunal, o quê? Para quê e quando? Dirigidos ao tribunal esses expedientes, quando não forem da alcançada dos relatores. Quando não é para os relatores fazer, o presidente que faz. Também compete ao presidente prestar informações aos tribunais superiores, chefinhos, sobre o quê? Sobre e demais órgãos também, quando requisitados. Quando os próprios chefinhos e os órgãos, outros órgãos requisitarem informações, o próprio presidente presta informações. Também compete ao presidente abrir, rubricar e assinar termos. Que termos? Termos de abertura e de encerramentos dos livros de âmbito de sua competência. Também compete ao presidente supervisionar. Supervisionar o quê? Supervisionar os trabalhos das eleições estaduais e municipais, inclusive expedindo instruções também. 25 revogado. Compete ao presidente também designar. Designar o quê? Designar, na hipótese de uma renovação das eleições em mais de uma sessão na mesma zona. Teve mais de uma eleição em uma zona. Ele tem que designar o quê? Os juízes que vão presidir as respectivas juntas eleitorais dessa zona. Também compete ao presidente nomear os membros das juntas eleitorais. Nomear membros para quê? Para depois de aprovado pelo tribunal. Para quê mesmo? É só para nomear mesmo. Foram aprovados, ele faz a nomeação, né? Tipo, sei lá, assina coisa. Daí, compete também ao presidente mandar publicar. Mandar publicar o quê? No prazo legal. No prazo publicar o quê? Listagem de candidatos registrados comunicando os partidos interessados em eventuais cancelamentos. Tipo, os partidos têm que escrever candidatos que eles vão colocar nas urnas pré-votar, serem votados, certo? Daí o próprio presidente tem que mandar publicar e tem que falar assim, ó, manda essa listinha aí no prazo legal. Compete ao presidente também presidir a comissão apuradora. O que faz na comissão apuradora e quando? Quando se tratar de eleições gerais, ele tem que presidir essa comissão quando tiverem eleições gerais. 30 revogado. Também compete ao presidente assinar os diplomas de candidatos eleitos. Para quê? Para cargos estaduais e para cargos federais, e excetuado também o cargo de presidente da República. Assinar os diplomas. Legal, né? Por que será? Para que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai assinar isso aqui? O presidente da República. Será que é quando o presidente da República for São Paulo lindo? Vamos voltar lá. Compete também ao presidente, comunicar a diplomação. Essa diplomação que ele tá fazendo aí quando os caras viram presidentes e outras coisas, né? Comunicar a diplomação de militar candidato a cargo eletivo federal. Quando? Quando federal, também estadual, militares federal, eletivo federal, eletivo estadual. Ok. A autoridade aqui esteja aquele subordinado, esse militar. Também compete ao presidente determinar e superintender a remessa de material eleitoral. Para quê? Para os juízes, ou a autoridade competente. Não entendi isso aqui, na verdade. Compete também ao presidente analisar e deliberar. Sobre o quê? Sobre as expedientes relativos à anotação de órgãos de partidários e de seus dirigentes. Também compete ao presidente aprovar e encaminhar o que? A quem? Ao Tribunal Superior, ao seu chefinho, uma proposta. O quê? Uma proposta orçamentária e plurianual solicitando, quando necessário, a abertura de créditos suplementares. Ou seja, eles vão fazer a listinha lá de todos os gastos e daí vão mandar para o presidente vai lá e aprova e daí ele fala, vamos mandar para o chefe agora, para eles aprovarem a proposta de tudo que a gente vai ter que gastar e coisas que a gente vai ter que contratar, certo?
Também compete ao presidente do tribunal uma coisa que é aprovar e outra coisa, que é o registro cadastral de habilitação de firmas aplicando aos fornecedores, os executantes de obras e serviços quando inadimplentes, as penalidades previstas em lei. Também compete ao presidente autorizar a realização de quê? De licitações para compras, serviços, obras e aprová-las ou revogá-las, essas compras e trecos, ou também anulá-las, essas compras, trecos e licitações, podendo dispensá-las nos casos previstos na própria lei. Também compete ao presidente aprovar e assinar os contratos que devem ser celebrados. Por quem? Pelo tribunal, com o tribunal, obviamente. Compete ao presidente também ordenar empenho de despesas. Compete ao presidente ordenar o quê? O empenho de despesas e também autorizar os pagamentos. Autorizar os pagamentos de quê? Das despesas, claro. Dentro dos créditos distribuídos, submetendo ao tribunal e tomada de contas anual. XL é 40. Compete ao presidente também conceder suprimento de numerários. Também compete ao presidente delegar aos membros do tribunal. Delegar aos membros do tribunal o quê? Também delegar ao juiz e assessor de presidência também, delegar ao diretor-geral também delegar aos secretários também, e também delegar aos assessores de chefes. Finalmente, depois falou todo mundo que tem que ser, pode ser delegado, compete ao presidente delegar para todos esses caras, temporariamente, o quê? As suas atribuições que não lhe sejam exclusivas. Existem atribuições exclusivas que o cara não pode delegar para ninguém. Mas coisas que podem ser delegadas, elas podem ser mandadas para, normalmente, elas são mandadas para o vice-presidente, mas olha aqui, tem coisinhas que podem ser mandadas para esses membros que falou aqui. Também compete ao presidente instaurar e processar sindicância contra juízes e membros do tribunal e submetendo-se à conclusão, à apreciação do plenário. O que é isso? Processar sindicância significa... Sindicância é uma investigação para processos disciplinares, sacou? Quando o cara fazem coisas que não são boas para a imagem pública, certo? Também cabe ao presidente instaurar e processar a sindicância, já falei isso. Compete ao presidente também afastar. Sobre o quê? Para quê e quando? Tem que afastar preventivamente, ad referendum, do tribunal, o quem? O juiz eleitoral. O próprio presidente que vai afastar o juiz eleitoral, sacou? Também compete ao presidente conceder férias. Quando? Aí também é uma licença a quem? Ao próprio diretor-geral e designar o seu próprio substituto do diretor-geral. Interessante que o presidente tem que designar as férias de uma pessoa. Também compete ao presidente sustar férias, ou seja, tirar as férias ou terminar as férias de quem? Dos servidores do quadro da secretaria por necessidade do serviço. Também compete ao presidente nomear, promover e exonerar. Sobre nomear, promover, exonerar e demitir e aposentar quem? Todo mundo. Nos termos da lei, os servidores do próprio quadro da secretaria. Também compete ao presidente nomear, exonerar os ocupantes dos cargos de comissão, dos carinhas que virão os chefes. Bem como designar e exonerar quem? Os detentores, os comissionados da secretaria e dos cartórios eleitorais, inclusive da corregedoria, sendo que estes serão previamente indicados pelo próprio corregedor-geral regional. Bonitinho. Também compete ao presidente aplicar aos funcionários da secretaria penas disciplinares, inclusive a de demissão. Uhul! Também compete ao presidente autorizar e a realização de concurso para quê? Quer dizer, volta. Compete ao presidente autorizar o quê? Autorizar a realização de concursos para o quê? Para provimento de cargos para a secretaria e nomear quem? A respectiva comissão e homologar os próprios resultados. Vai ter concurso e eu vou assinar aqui que está pronto. Também compete autorizar a realização, ao presidente autorizar, não, já falei isso. Também compete ao presidente requisitar aos funcionários federais, estaduais ou municipais. O quê? Quando e quando? Compete requisitar quando exigir o acúmulo ocasional ou a necessidade de um serviço da secretaria e das zonas eleitorais e promover a respectiva dispensa. Não entendi esse aqui, na verdade. Também compete ao presidente conceder licenças. E também compete conceder afastamentos a quem? Aos servidores do quadro da secretaria e a exceção de licença médica.
Bom, basicamente o presidente só está falando, ele só controla contra as pessoas da secretaria, né? Também compete ao presidente regulamentar o quê? A prestação de serviços extraordinários nos períodos eleitorais, trabalhos extras. Também compete ao presidente conceder vantagens de benefícios a quem? Aos servidores do quadro da secretaria, dispensando o deferimento no caso e nos casos de hipóteses em que a matéria esteja previamente regulada. Também compete ao presidente conceder diárias. Para quem? Para o vice-presidente e demais membros do próprio tribunal, para os juízes eleitorais também, e para o assessor de presidência e assessor de corregedoria e diretor-geral. Se você não sabe o que são diárias, são dinheiros extras que as pessoas, que os chefes dão para as outras pessoas, para elas fazerem viagens. Tipo, não falou aqui várias vezes que os caras têm que viajar, ele vai designar carinhas para ir para as zonas eleitorais, juízes eleitorais das zonas e tudo. Então, se eles forem lá, se eles forem designados, eles vão ter que ir lá para as zonas, entendeu? Nas zonas eleitorais, vão ter que ir lá para os municípios. E daí quem tem que pagar esse extra para as viagens. E essas são as férias. Bom, também compete ao presidente supervisionar os serviços de quê? Os serviços da própria Secretaria do Tribunal e de órgãos auxiliares, expedindo os atos administrativos expressos, tais como as portarias e ordens de serviço, visando disciplinar o modo como devem ser executadas. Ai. Também compete ao presidente aprovar o regulamento do pessoal. Também compete ao presidente expedir. Expedir o quê? Atos de regulamento, matéria administrativa. Também compete ao presidente organizar. Organizar o quê? A pauta das sessões de julgamento. Também compete ao presidente desempenhar. Desempenhar o quê? As outras atribuições que lhe forem conferidas por lei e por este próprio regimento. Acho que assim acaba, né? Não, falta mais um. Também compete ao presidente, uma coisa que foi incluída, designar servidores que para atuarem como oficiais de justiça nos termos da resolução editada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Daí tem mais alguns 5 artigos para coisas do capítulo do presidente, né? Artigo 25. O presidente indicará um juiz assessor a ser designado pelo Tribunal de Justiça pelo prazo de 2 anos. Você lembra que o nome, a quantidade, quer dizer, o prazo que os carinhas continuam no tribunal é 2 anos, tá? Esse é o biênio, é a quantidade, é o tempo eleitoral deles, né? Próximo parágrafo 1 e 2. A prorrogação ou a convocação do juiz assessor de forma ininterrupta ou sucessiva será permitida desde que devidamente fundamentada. Prorrogação. O presidente delegará a atribuição ao juiz assessor, que falou agora há pouco, tais como. Olha aqui tem um capítulo de delegações. Né? Vai. Tais como, o que pode delegar para o juiz assessor? Só tem 2 coisas aqui anotadas. Ele pode delegar ao juiz assessor uma prática, atos instrutórios ou ordinários e de comunicação relativos ao encaminhamento de autos, papéis, expedientes e procedimentos administrativos correlatados em trâmite perante a Secretaria do Tribunal e que não se refiram a processos judiciais. Ou seja, pode pedir para o juiz assessor fazer só o término de mandar as coisas. Só elas não podem ter acesso, ser relativas a processos judiciais. E também o juiz assessor pode delegar, o presidente pode delegar ao juiz assessor para que ele atenda aos juízes eleitorais do Estado sem prejuízo de comunicação destes com o presidente. Atender o quê? Tipo, só encontrar com eles quando eles vierem falar com o presidente? Não entendi. Parágrafo único. Compete ainda ao juiz assessor acompanhar e assessorar o presidente nos atos oficiais e reuniões a que deva comparecer em todo o Estado e fora dele, assim por solicitado. Basicamente, o carinha, o juiz assessor, viaja com o juiz presidente. Próximo, 25A. A Ouvidoria Regional Eleitoral da São Paulo, que se chama OUVSP. E também, outra coisa, a Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que se chama EJEP, e o Núcleo de Cooperação Judiciária são vinculados à presidência. Esses 3 caras são vinculados à presidência. E suas atribuições, as estruturas
e estruturas são regulamentadas por meio de normas próprias, por normativos próprios. 25b. A ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que falou aqui que estava no começo, no 25A, essa ouvidoria será dirigida pelo primeiro suplente do desembargador entre aqueles indicados pelo próprio TJ. Parágrafo único. O ouvidor substituto será indicado pelo presidente entre os membros de corte e seus substitutos ad referendum do plenário. Finalmente terminou essas coisas do presidente, né? Mas um capítulo é o do vice-presidente. Tem só o artigo 26, 27 e 28, basicamente. E as coisinhas, basicamente, vou falar coisas que podem ser delegadas, né, para o vice-presidente. Tchauzinho.